Tranquilidade. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostra num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de se perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. Em favor de sua própria paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo solitário e vencido era a causa de Deus. André Luiz, o Chico Xavier. E assim, Senhor, nessas horas rogamos a Ti a paz em nossos lares e no coração de todos os nossos irmãos, envolvendo a todos os irmãos ligados a nós, fora do corpo. Muito obrigado aos benfeitores amigos que nos inspiram e nos ajudam na nossa caminhada no dia a dia. Sabendo das nossas necessidades. E agora, nesse instante, Senhor, onde nós iniciaremos o estudo, rogamos a Ti que os bons amigos possam bafejar os seus pensamentos para que nós, ao compartilharmos o estudo, através da leitura, dos comentários modestos, possamos aprender um pouco mais. E ainda um pouquinho acima, Senhor, disso tudo, valorizemos a vida. Graças a Deus. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, a Frane, Elisa, Jorge. Boa noite, Consuelo. Gente, se eu sair de repente é que eu tô sem luz aqui, tá? Não sei como é que vai ficar a internet, não. Que coisa boa, hein? No escuro, É. no escuro cheio de posso... espíritos junto, hein? Tô no escurinho aqui, na luz de vela. Ai, ai. Hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós estamos no capítulo 14, no seu final, né? No item, acho que é 9, né? 9. Peraí. O meu está grampeado. No item... Gratidão, né? Dos filhos, nossa família. Isso. Lá no finalzinho de todas as provas, é isso, Elisa? Isso. É o antepenúltimo parágrafo. Lembrei de Dona Maricota. Antepenúltimo parágrafo. Dona Maricota. Então, vamos lá. É Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Deixa eu ver aqui. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós estamos, como diz a Fran, no antepenúltimo parágrafo. Começa assim. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe
ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente? Bom, nem da vontade de Deus não é, né? Deus é todo amor, misericórdia, né? Mas, né, digamos, né, saímos da linha certa, né? Aí sim, nos torna, né, torna isso aí, o motivo do sofrimento. Né? Mas o pior sofrimento que existe é esse que está falando aqui mesmo. Né? São as provas que afetam o coração. Isso todos nós sabemos, né? Que realmente dói muito mesmo, quando, né, nós somos afetados, quando o seu Roberto, nós somos, né, algo acontece com, né, alguém que nós muito gostamos, realmente machuca mais que a nós mesmos, Verdade. a maioria das vezes, né? A gente vê, assim, vamos botar um exemplo, uma mãe é para passar por diversas dificuldades, diversas, né? Mas se o filho, ela conseguir que o filho esteja mais ou menos bem, digamos, nem bem, mais ou menos bem, está tudo bem. É quando realmente o filho não está legal, qual a mãe não, qual o pai, né? Quem quer que seja que não sofre. Né? São provas duras, provas duríssimas mesmo. E coloca-se o coração, que afeta o coração. Há exemplos, né, que a gente vai ver que são aos milhares. Né? Você quer comentar? Vamos. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. É, destruição aonde, Elisa? Oi? A destruição aonde? Que lugar que tem que destruir? Tem que destruir dentro Está de escrito nós, aí. em si, Exatamente. em si, das É em causas do si. mal em si. Exatamente, é isso aí. Tá? As causas do mal estão onde? Tá? E a gente tem aquela maneira, meu Deus, por que Deus não faz isso? Por que Deus não evitou aquilo? Por que Deus... Eu vi até uma coisa interessante essa semana. Pensou, pô, se Deus está olhando por todos nós, como é que ele deixa que aconteça algumas coisas? Aí as pessoas respondem assim, porque Deus te ama e te colocou aí. Quer dizer, pensei, que resposta é essa, né? Que Deus te ama e te colocou aí. Você te colocou aí para você ver o que está acontecendo e ajudar, em vez de colocar a culpa nele. Fazer a tua parte. Não é amar o próximo, a lei, amar a Deus e ao próximo, a ti mesmo. Né? Então, são situações, tá? Que Deus nos coloca realmente para que a gente ajude nós. A gente quer colocar a culpa em Deus. Achar que, por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Nós somos co-criadores. Nós somos os representantes de Deus aqui no planeta. Cada um de nós. Só que nós não queremos realizar a nossa parte. Só queremos que Deus faça por todos e por nós também. Aí jogar uma culpa, que é mais fácil, em Deus. Tá? Foi até um lance de animal. Isso mesmo, estava vendo um negócio. Porque o cachorrinho, não sei o quê, um negócio assim. Aí, Deus tanto te ama que te colocou aí. Aí eu fui raciocinar nessa resposta. Tá? Vamos lá. Ou alguém quer falar? Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência.
que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, então a justiça infinita de Deus se vos patenteia e esperais com paciência, porque explicável se vos torna que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. É isso que nós falamos, né? Se a gente for olhar a lei, né, a gente vai ver que a justiça, o que nos causa, né, essas aflições, essas dores, é a justiça agindo. São as leis agindo. As leis que nós, né, ou aqueles que estão próximos a nós, né, infringiram. Nós infringimos a lei, então temos que voltar para a lei, resgatar. Causa essa dor. Principalmente quando afeta o coração. Eu o papo todo dia, mas não ensina, é dentro das quatro paredes. Uhum. É o que mais afeta. Na verdade, é o que você acabou de comentar aí, né? Nós, há poucos minutinhos, imediatistas, nós somos muito imediatistas. E eu vou usar a palavra culturalmente, tá? Tem um livro do Chico Xavier, que pela manhã eu leio ele, uns pedacinhos, chamado Evangelho do Chico Xavier. Rapaz, é cada pauladinha na nossa cabeça, de maneira assim bem sutil, que o Chico nos dá. Então ele diz o seguinte: um dos grandes males, que ele sempre usa o nome do Emmanuel, o Emmanuel nos orienta, que um dos grandes males da nossa sociedade é o problema cultural. Porque nós, quando estamos na casa espírita, nós queremos que os espíritos resolvam os nossos problemas. Pois, na verdade, nós é quem temos que resolver os nossos problemas. E ele vai mais longe. Ainda coloca que, na questão cultural, as religiões, elas têm um papel fundamental de religar. Só que elas não aprofundam. E o Chico defende, ou seja, Emmanuel, né? Que a doutrina espírita, o Consolador Prometido, que é o nome que usa, vem trazendo uma informação mais além do que, culturalmente falando, as religiões teriam que apresentar. É o que ele coloca aqui, mais abaixo. Que de mais reconfortante, de mais animador do que as ideias de cada um dos seus esforços, e que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, é preciso que faz o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência. Então a gente fica muito mais presos à nossa vida temporal do que a gente procurar mergulhar, né? E raciocinar em questão, por que está passando esse momento? Olha só, eu acabei de receber um zap de que está acontecendo um problema ali para o lado do Vila Cosmos. Bairro tranquilo, enfim. Então, obviamente, a comunidade ali vai ficar sob refém de, não preciso nem falar, né? Irmãos inadvertidos, né? Aí muitas pessoas vão tecer comentários. Vou parar aqui, eu falo muito, eu não consigo sintetizar as coisas. Aí todo mundo vai, meu Deus, por que o senhor não intervém? Por que isso? Por que aquilo? Assim, assado. Você, lá no comecinho, você disse para nós, né? Quem tem que resolver os problemas somos nós. Por isso que Deus nos ama, nos colocou ali. Porque será que não fomos nós o causador também de situações dessas? Porque por isso que nós estamos ali? Então, é a ótica, eu vou usar a ótica que vem de visão, que nos falta compreender. Dói. E muito, dói e muito. Você está no meio de fogo cruzado. E você não está acostumado a ver fuzil
né? Não está acostumado a ver morte assim, cadáver assim. Pois é, eu paro por aqui. Desculpa aí, eu não fui agressivo, não. Eu só estou colocando as coisas, né, que nós estamos vivendo ainda nesses momentos. Porque os fazedores de lei nos deixaram reféns. Não quero apontar meu dedo para ninguém, mas o culpado eu também sou, porque eu estou no Rio de Janeiro. É verdade. Né? Nós estamos no lugar, né, como fala, onde Deus nos colocou. E por quê? À toa não foi. Né? Nós estamos ali que realmente nós temos que estar ali. Né? É a nossa necessidade. Não dos outros, é a nossa. Se está acontecendo ou não está, é nossa necessidade. Né? Verdade. Infelizmente. Felizmente, aliás, e tudo isso vai gerar o quê? Experiência, aprendizado. Para a gente não cair mais nessa, não fazer de novo isso, não voltar. Tá? Isso nos incomoda porque, quando nós fizemos, nós incomodamos muito também. Tá? De novo, o Google, né? Esses criminosos, não, André, não. Fomos nós em outras épocas, ou seja, estão recebendo. O que você está falando De aí novo. foi quando você leu uma mensagem aí sobre o pensamento. Acho que você leu, fez um estudo, leu uma mensagem, aí do livro, eu não me lembro qual livro, falando sobre o pensamento. Pensamento é força, pensamento é energia, nós estamos nesse meio e a gente não, pelo menos, ele falou aqui dentro de casa. Lá no comecinho ele falou, de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Então, quando afeta o nosso coração, né, por que dentro de casa? Olha aí o problema cultural, o que o Chico comentou. Poxa, vamos vibrar, vamos fazer uma prece para que o pensamento de todo mundo comece a gravitar, os fluidos gravitantes, que é o que o Voltaire lá, o Jacó, comenta, né? Que isso é o que nos puxa para baixo. É fácil compreender? Sei que não é. Eu sei que não é. Mas a gente só vai aprendendo com a vivência, participando de conversas. Você que falou também, como é que é da cruz? É loucura. Né? Eu ouço falar muito, mas eu não consigo gravar. A palavra da cruz é loucura. É loucura, a palavra da cruz é loucura. Eu queria fazer uma pergunta. Olha só, como é que você vai ter bons pensamentos? Esse problema aí da Vila Cosmo saiu hoje na televisão. Como é que você vai ter bons pensamentos, né, com milicianos entrando no teu prédio, cortando a tua internet para você usar a internet da bandidagem, né? Como é que você vai ter bons pensamentos se teu filho está saindo no meio de um tiroteio porque ele tem que ir para a faculdade, tem que ir para a escola, tem que ir trabalhar, né? Como é que você pode ter bons pensamentos no meio de um fogo cruzado, né? Que ninguém toma conhecimento, porque é a parte pobre da cidade, né? Ninguém quer saber, ninguém, né? Não tem presidente, não tem governador, não tem prefeito, não tem ninguém, né? Não tem vereador, não tem ninguém. Agora deve aparecer alguém aí para fazer um xixi aí, é o que eu penso, né? Assim, ninguém faz nada. Nada. Como é que essas pessoas podem acordar no meio de um tiroteio com bons pensamentos, gente? Lembra da época do arco e flecha? Por mais bondade que seja, por mais bondade que essa pessoa tenha no coração, gente, a gente é de carne e osso. A gente tem preocupação, é o que você fala, afeta o coração. Isso, em certo ponto, se isso continuar, se agravar, isso vai se tornar uma expiação coletiva. A gente estuda sobre isso. Há 500 anos atrás, sim, eu não entendo existia que arma. há uma expiação. Ouça bem. Eu entendo aquela que turma, as pessoas estão lá. Ouça bem, Consuelo. Aquela turma que está lá, estou aqui, olha só. É só para a gente entender. Não sei se é isso, não. É só pra gente entender. Estava com arco e flecha, com aquelas pontas de fogo, botando fogo na vila dos outros, incomodando os outros, matando gente, velho, criança, tal, e rindo, invadindo, tomando os bens, né? Ou seja, naquela época não havia internet, não havia arma, mas havia bagunça, havia isso aí, invasões.
Será que essa turma não está reunida de novo naquele condomínio e agora vai resgatar depois de 500, 600 anos? Não, É isso, eu eu ver o entendi o que você falou. Eu entendi isso. É um problema de expiação. Eu estou entendendo isso. Mas o que eu estou falando com você é de manter os bons pensamentos. Você não estou falando da situação em si. Se Deus deixa, se não deixa, não é essa. O que eu estou falando é do ser humano, no momento de encarnado, né, ter bons pensamentos nessa situação. É isso que eu estou falando com você. É né? difícil, Pessoas mas tem que de credos diferentes. Será que eles estão rezando nessa hora lá nesse condomínio? Todo mundo, vamos rezar hoje 6 horas, fazer uma novena, pedir os bons espíritos, ou a Nossa Senhora, de acordo com a crença, para afastar esses indivíduos daqui, ou então, pelo menos, para ajustá-los, para que eles não façam nada com violência e tal, né? O Consuelo, infelizmente, também nossa parte nós não fazemos, que é elevar nossos pensamentos, mesmo dentro das dificuldades. É de complicado, para nós mas para espíritos, né, que estão um pouquinho mais adiante que nós, não é. Tá? A prece tem horas que parece que a gente, né, desconhece. É interessante isso, né? Tem horas que parece que a gente desconhece a prece, pedir os bons espíritos, tá? Que de uma forma ou de outra eles vão ajudar. Se a gente tiver que passar por aqui daquela forma, infelizmente, né? Mas sempre dá um alívio, sempre há um alívio, né? Mesmo que tenha que passar por... De repente, a gente tinha que carregar 1.000 quilos, vai carregar só 800, digamos assim, né? Fran, eu estou pedir, né? Eu estou aqui lembrando o seguinte, que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele, né, que provoca. Que provoca, exato. Que venha o escândalo. Então, dessa situação, né, toda, nós estamos chegando já no fundo do poço. E isso, realmente, a verdade, eu sei que ela é desagradável, mas alguém vai ter que tomar uma medida. E é uma medida, né, porque esse pessoal não entendem, né, principalmente alguns filósofos, que são extremados, radicais, e acham que tem que partir mesmo para dentro. E vai encontrar também senhores do poder público, da polícia, pronto, para ficar enfrentando pavão, falar logo a verdade, que são extremamente radicais. E vão partir para dentro. Aí o que vai acontecer? Né? Pessoas que a gente diz que não tem nada a ver com, também poderão vir, né, resgatar o seu passado. E esses, né, ou alguns fogem ou são retidos, e entre outras, né, coisas. Eu não estou querendo focar só nisso, não. Porque aqui ele está colocando, né, lá as questões do honrar o vosso pai e a vossa mãe. Por quê? Se as questões educativas em casa, porque o Pitágoras disse isso, educai, né, a criança para não sacrificar o adulto. Então, se não em casa, ou se não levaram para os cuidados, né, assim, de algumas horas para semear, né, lançar ideias morais, vamos trabalhar assim nessa linha, né, para não falar religião, não. Esse conteúdo ético, moral, para que a criança cresça alicerçada. Eu sei que alguns peraltas vão surgir, mas não serão, assim, umas criaturas tão violentas. Penso eu, tá? Não estamos aqui querendo alimentar ideias, né, muito radicais, não, de maneira alguma. A intenção aqui, citamos, mas com o intuito de compartilharmos, de a gente passar para as pessoas mais próximas. Eu tenho conhecidos ali que provavelmente já estão, e parentes, né, de Hilda, foram eles que enviaram por zap desesperados. Hora que não moram ali, né, nessa região.
Mas, o que a gente vai fazer? Pois é. Então, eu como, né, modesto contribuinte da Seara Espírita, venho fazendo a minha parte e continuaremos agora vibrando para mais uma localidade, para poder somatizarmos. Não é muito, mas uma andorinha já não faz verão, mas a gente vai iniciando. E vamos em frente. Porque solução vai ter. Com certeza, uma solução vai ter. O que acontece... Espera só um minutinho. O que acontece com as pessoas, até observei na pergunta da Consuelo, e hoje mesmo no comentário das pessoas, que tu sabe que eu moro aqui, né? E a Vila da Penha parece que é mínima, que as coisas correm rápido demais. Então, as pessoas não veem, não conseguem enxergar que pode ter uma luz no fim do túnel. Elas olham o momento é crítico, está difícil, mas eu não tenho esperança de que isso vai mudar nunca, porque cada dia piora. Esse é o comentário, estou falando que eu falo assim, não. Esse é o comentário que eu escuto das pessoas. E elas me perguntam, o que você acha que vai mudar? Que nem a Clarice Garotin, na propaganda dela, que ela fala que o estuprador tem que ser castrado quimicamente. Aí eu falei assim, isso não, para mim isso não é uma solução, né? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, então qual é a solução? Já assim, sabe, quase me batendo, entendeu? Então as pessoas realmente só olham para esse ponto que está aqui na tua frente. Elas não conseguem ver os pontos que tem ali na frente. Elas não conseguem enxergar que alguma coisa vai ter que mudar. Alguma coisa tem que mudar, né? Os seres humanos, em algum momento, os espíritos encarnados, em algum momento, vão ter que acordar. Senão vão ficar para trás. Entendeu? E a gente só aumenta resgate, né? O que só em ela falar, só em ela pensar. Olha o que ela criou. Eu vou lá pegar o pensamento divino. Vou até pegar ele. Eu ia falar, gente, sobre essa questão do resgate. A gente às vezes pensa que vai praticar em uma vida e na outra logo, ou 2 vezes no máximo, resgata. Não é bem assim. E, às vezes não fomos criminosos juntos, somos grupos de criminosos que se reúnem para resgatar também. Veja bem, quem já leu a história do Raul Teixeira, né, é contada pelo Humberto de Campos, no ano 177 da nossa era cristã, olha só, 177 da nossa era cristã, tá? O pessoal queria agradar a um tribuno romano que ia visitar uma cidade lá na Gália, na França, né? O que fizeram eles? Pensaram e chegaram à conclusão que, para agradar eles, nada melhor do que botar fogo, né, no corpo dos cristãos à noite, lá no circo, né, para eles, né, queimarem, correndo para lá e para cá, soltar a esfera, que nem gostou, ou seja, foi o divertimento deles daquela época. Verdade. Agora, no ano de 1961, por um acaso é o ano que eu nasci, se reuniu em Niterói, né, um grupo de pessoas dentro de um circo. O Raul Teixeira, o pai dele tinha prometido a ele para que ele iria ver o espetáculo naquele dia, e o pai saiu, se atrasou, não deixou o dinheiro para o Raul Teixeira ir ver, e em determinado momento o pai voltou, mas já vamos supor que a sessão começasse 3 horas, já era 4, pai, feliz que toma aqui o dinheiro. Pai, aborrecido, agora eu vou lá fazer o quê? Já vou chegar lá, já está acabando a sessão. Enquanto eles estão conversando, que olha lá na frente está um incêndio, um fogo, uma fumaça. Era o circo. Aquele circo pegou fogo na época, morreram 600 e poucas pessoas, de onde um dos que ajudou muito o pessoal, que ainda salvou muita gente, foi o Gentileza, tá? Gentileza, esse poeta aí. Ele viu tanta coisa ali que foi aquilo que perturbou ele, que ele era uma pessoa comum, né, normal, assim, ficou, né, emocionalmente ele perturbou, né? E o Raul Teixeira não foi, né? Assim como os vários que iam naquele dia no espetáculo, não foi.
Mas foi reunida aquela turma. Olha só, quantos anos, estou falando isso devido à quantidade de anos. Foi um crime que foi, né, de ano 177. Tá? Foi resgatado, não sei se por todos também, que ali, mas uma grande parte resgatou, em 1961. Gente, são 1.700, né, e 30 e poucos anos. Então, a lei, como fala, a justiça divina tarda, mas chega. Um dia ela chega. Então, às vezes, a gente vê um lance desse acontecendo, é uma coisa que vai... Que a gente, nós tivemos... Coloco nós, pode acontecer conosco, né? Nós tivemos N oportunidades durante mais de um milênio e não conseguimos nos melhorar. Então, vem o quê? Vem a dor mesmo. A dor, legal. Mas o que a Elisa falou está certo. De repente, daqui a uma semana, como estourou na Globo, estourou em tudo que é lugar, daqui a uma semana está tudo bem. Tá? Senhor Roberto, finalmente, boa noite. Queria dar boa noite para o senhor. Boa noite. Ficar agora boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Roberto. Poderia dar só um pensamento em vida. No item número 15, saúde. Você vê quando, às vezes, nós por nossa invigilância, né, eu já fiz isso aos montes. Né? Às vezes, nós aqui, né, em conversa, às vezes a gente está prevaricando. O Emanuel, eu selecionei muitas coisas aqui, mas eu vou só o basicão. Olha só, porque eu item saúde. Como nós nos prejudicamos? O Emanuel, olha a visão desse espírito, está retratando as questões do outro lado, quer dizer, que eles enxergam do outro lado da vida e que nos afeta. Diz assim, a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesas, abrindo leiras fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Por exemplo, o estômago. Quantas pessoas têm aí, né, problemas gástricos? Né? Então, o fígado vai metabolizar para jogar clorídrico para poder aliviar o que eles denominam como bolo fecal para digestão. O fígado vai enviar, porque a criatura está irritada, né? Fica com um pensamento de ódio, de raiva, está trazendo prejuízo para si mesmo. E isso vai abrir um feridão no seu, né, estômago. Ou no duodeno, que é uma gastrite, é assim que começa. Nós sabemos quem fomos nós no passado? O que nós fizemos? Porque mais abaixo, ele vai falar das questões de... Oi, Efraim? Graças a Deus, não sabemos. Ele fala aqui as questões de câncer, ele fala da lepra, ele fala da tuberculose, ele fala olha só, sintomas mentais depressivos influenciam as células do estado de mitose. Porque as nossas células é princípio inteligente. Então, elas alimentam. Ela tem a mitose e a meiose. Aí, isso eu ouvi. Eu não conheço, porque eu não sou biólogo. Né? Eu fui auxiliar de enfermagem, graças a Deus, a exerci com um certo critério. Não assim, mas quando eu digo assim, é ímpar. Não, mas aqui, pelo menos, dentro da linha do 10, tá? Dentro da linha do 10, eu exerci aí, né? Então, o enfermeiro sabe o que é isso. Por quê? Eu não sei se é na mitose, quando ela vamos dizer assim, uma nova, eu acho que é aí. Ela vai... Elisa, você conhece isso aí? Explica aí pra gente. Eu não conhece, sou não? bióloga. Não, não? sou bióloga. Não. Então, na mitose e meiose, então, aí vai surgir uma nova célula. Então, às vezes, uma célula ela vai ter um defeitozinho no seu código, né? Que a gente já traz. Olha lá o Ricardo, eu não sei se foi aí o Afrânio quem comentou, o Ricardo Segismundo. Ele ia ter um problema de coração. Cromatina.
Foi você quem comentou, né? Que o Alexandre olhou lá, ó, aqui aos 50 e poucos anos ele vai ter uma angina pictoris. Ele mexeu na cromatina, nos genes. Mexeu lá? Então. Nos genes, para que acontecesse, né? Ele ainda falou, se ele tiver uma vida equilibrada, ele vai levar. Mas se ele ficar nessa aqui... por isso que eu fui pegar o Pensamento e Vida, é o item 15, você pode baixar tranquilamente no Google, quem tiver interessado, se não tiver o livro, você vai encontrar um repositório de informações muito bom para nós. E isso vem de encontro a tudo isso que nós estamos, assim, vivendo. E isso, aí eu vou voltar àquilo, inicialmente, do livro do Evangelho do Chico, né? Evangelho do Chico Xavier. Se a gente tivesse, nós, né, pelo menos condições de onde nós iniciamos, ou no catolicismo, ou na Umbanda, ou na igreja evangélica, ou mesmo, por exemplo, o pessoal como é, que aplica a Jurei, lá eles não estudam. Esse ano, eu não sei se eles estudam, o budista eu não sei se estuda, nesse sentido, não sei, não posso falar porque eu não sei, mas, poxa, lida com as questões espirituais, quer dizer, magnéticas, aplicam Jurei e é passe. Tu conhece essa ferramenta. Então, para a gente enviar bons pensamentos, para unificarmos nesse sentido, e o Walter vai identificar para minimizar essa situação. Perdão, não falo mais nada, porque eu falei muito. Deixa o Roberto falar. Fala, Roberto. Eu cheguei agora. Só isso? Mas só isso? Pelo que eu entendi, pelo que eu comecei a entender na conversa, pelo que a Frane falou, pelo que a Elisa falou, cada um de nós temos um tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo. E as coisas vão acontecer de acordo com o nosso tempo. Pelo nosso merecimento do nosso tempo. Nós podemos até minorar essa situação. Mas cada um no seu tempo. O tempo é dado. A gente aqui não sabe aproveitar o tempo. Então, cada um tem que assumir aquilo que cabe a si pelo seu comportamento. Mas que dói no coração. Quer dizer, a mãe de um pai, poxa, que sai e poxa, chega mais tarde e fala para tudo quanto é lá, dói sim. A gente tem que ficar omitindo, não. Dói. A gente fica lá, ansioso. Aí quando os filhos chegam, a gente aquela descarga de adrenalina. Mas essa emoção não nos prejudica, porque nós enviamos, né? Alguns corrosivos, porque é uma emoção desequilibrante. É aí que está a nossa prova, é o que ele está colocando de todas as provas mais duras, são as que afetam o coração. Tem dois. Não estamos aqui com um discurso leviano, não. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá, Elis. Vamos continuar o livro. É que eu estava olhando, Pensamento e Vida está caindo aqui. Bom, nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes, a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes assim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com depurarem-se, em vez de quebrarem por efeito da reencarnação. É que a gente não vê o conjunto, é o que eles estão falando aqui. Se a gente conseguisse ver o conjunto, nós entenderíamos tudo. Né? Mas por que isso? Porque são as provas. Nós não vamos... Estudamos na escola, quando chega o final do mês, ou do bimestre, que for, tudo que nós passamos ali não vem nas perguntinhas que a professora Dona Maricota coloca para a gente. São as provas. Tá? E nós nem sempre conseguimos passar. E olha que tem pergunta que não é mole, não. Pergunta mole, fácil, a gente não se lembra, não conseguir. Então, por aí mesmo. Nós não conseguimos ver o conjunto, achamos que o negócio ali, principalmente quando está, isso que está falando lá no início, afeta o coração, né? Por que será que esse filho é tão rebelde? Por que será que meu pai ou minha mãe é dessa forma? Nós não estamos vendo
E, às vezes, veja bem, podemos ser espíritos que não nos vemos há 3, 4 reencarnações. Nós não somos obrigados a renascer junto agora, não. Nós somos preparados, às vezes. O negócio é tão feio. É tão feio. Ou vem uma expiação braba, dura mesmo, ou então dá-se um alivio. Por aí, a gente vê na literatura espírita, por exemplo, no livro Ação e Reação, tem um anãozinho, o Sabino. Ele está ali, reencarnado, se escondendo da turma que ele prejudicou. Está se escondendo, ou seja, ele deve se encontrar com essa turma quando? Em outra reencarnação. Não foi na próxima, que é essa do livro, né? Ele desencarna e não estava junto com a turma, não, para resgatar, não. Estão dando uma folga para ele. Né? Conforme ele fala, o André Luiz, né? Forma macacode, débil mental, etc., etc., bestializado, como o melhor modo para aquele espírito reencarnar, naquele corpo todo cheio de problemas, e se escondendo daquela turma. Se a gente conseguisse ver esse né, conjunto, tudo seria diferente, mas nós não temos condições emocionais de ver. Nós não temos condições nenhuma psicológicas de ver esse conjunto. Né? Você falou Seria assim, o Chico tem. Você falou 4, 5 encarnações, é isso que você falou? 400 anos, não é isso? Ou mais. Ou mais. Aqui, ó. Encarnação dos diferentes mundos, livro dos espíritos. A gente pode até selecionar aqui, escolher qual. Vou ficar na 173, que tem o item A e B. Eu leio ou a Elisa lê? Eu penso que dá para a gente... Pode ler. Ele coloca assim: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo. Aí o pessoal vê esse pessoal cabeça dura, durão, né? Naquela, não, vamos tirar ele do corpo, vamos jogar ele para outro canto. Aí o cidadão vai para lá, né? Para outra ambiência, ou mesmo dentro do país, vai lá para aquelas ambiências geladas, reencarna por lá, e tal, e pá, e bola, e depois, quando melhora um pouquinho, aí joga ele novamente aqui no meio do pessoal aí. Vamos ver se ele aprendeu realmente, como é que é as coisas. Mas vamos citar aqui, ele está falando de mundos, né? Ou outras pátrias espirituais e tal. Mesmo. Aqui são vários mundos em um só. Nós aqui mesmo vivemos num mundo, ao lado do nosso lado tem vários outros mundos. Aqui, você está falando das colônias, que a gente fala colônia, né? E aí ele põe: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Aí ele diz: certamente. E na B, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenha vivido algures e na Terra. Então, a gente está nessa migração constante, o quê? Para aprender lá, trazer para cá informação. É claro, quando nós mergulhamos, e a questão de informação na infância, ou minimiza a situação, vai estancar o problema, ou nós vamos nos embaraçar novamente. Aí é de cada um, né? Desculpa aí. Não é. Fala, Fred, pode falar. Não, pode falar isso. No livro, no Pensamento e Vida mesmo, aproveitando que estava aberto aqui, no item Família, acho que está na página 59. Lá no finalzinho está escrito assim: a tarefa familiar, por esse motivo, que aí tinha que ler o restante, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos a face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente divino, mas também as algemas do constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer a custo de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais
suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Achei perfeito. É exatamente isso. O contexto familiar. O pai, a mãe, o irmão, o filho, a situação que se abate, a preocupação do pai, a preocupação da mãe, o filho que não quer que se preocupe. É exatamente isso. A nossa vida familiar é exatamente isso. É um vai e vem constante de reflexos condicionados. Bom, só para acabar o assunto que eu estava falando sobre a questão do abarcar o conjunto, que a gente não consegue, ver como nós somos diferentes. Por o Chico. Quem leu o livro Arte da Ascensão, do Espírito Victor Hugo, do Divaldo, o Chico, ele via a irmã dele tendo aquelas crises, que foi a que levou a irmã dele com as crises que levou o Chico ao espiritismo. E ele via quem era a irmã dele, quem era o cunhado dele, aquele sobrinho dele que prejudicou muito ele via todo mundo. Né? O irmão e o cunhado, o marido dessa irmã dele, o Guilherme e o Zé Xavier, eram altamente mesmo. Veja bem, eles nasceram na década de 1905, 1902 e tal, por aí, né? E eles foram participantes ativos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu, tá? 100 e poucos anos antes. Eram espíritos reencarnados. O Chico, quando via as crises da irmã, ele viu os espíritos que estavam lá atormentando ela, que a irmã do Chico foi uma das manipuladoras da Revolução Francesa. É tipo aquela mulher bonitona que chegava para você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e conquistava os homens e botava nas mãos dela. Olha só a história aí. O Chico teve tranquilidade suficiente para ver isso tudo, para saber quem é cada um dos familiares dele que estavam lá. Teve essa tranquilidade. Aí eu lhe pergunto, qual de nós, por isso que eu falo, a nossa diferença para espíritos, veja bem, o Chico não supra-sumo, não, já é um espírito bem mais adiantado que nós. Ele conseguiu ver o conjunto. Por isso que é a lei do esquecimento. E a novidade para a gente, talvez durante milhares de anos, né, é a palavra reencarnação. Compreendendo isso, a gente compreende tudo isso que está nesse livro aí, que está no Pensamento e Vida, que o Jorge comentou, que a Elisa comentou. Compreende o seu Roberto quando falou que o nosso tempo, ou seja, se eu só posso resgatar uma coisa daqui a 500 anos, a justiça divina vai dar uma segurada. Mas se tiver que ser amanhã, vai ser amanhã também. Apesar que é aquela velha história, nada é definitivo. O amor cobre a multidão de pecados. Tá? Vamos lá, Elisa, para a gente acabar esse finalzinho de capítulo, senão a gente não acaba hoje. Tá 8h20, caramba. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas... Só um instantinho. Onde nós vamos ver essa questão de ficarem temporariamente separados? Há dois lances na doutrina de livros espíritas que a gente... Né? Uma revista espírita de 1858, onde começa aquela história de alma gêmea e metades eternas. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Porque quando desencarna lá uma senhora lá, o marido fica aqui, que ela era a minha alma, minha metade eterna, que fala lá, que São Luís fala que não existe metade eterna, que não existe um espírito dividido no meio. A alma gêmea é outra história, mas não é o nosso assunto de hoje, pelo amor de Deus. Mas só para a gente ver. Ela aparece numa reunião lá na Sociedade Espírita Parisiense e fala para os médicos, para o Kardec, que é o seguinte,
Eu não sou, vamos botar em palavreado de hoje, eu não sou a alma gêmea dele. Eu não sou. A alma gêmea, a minha alma gêmea se encontra reencarnada. Mas foi na África, Ásia. E nós não nos vemos há mais de 180 anos. Essa é uma história, como a gente não reencarna todo mundo junto semana que vem, não. Nada disso. E é outro lance também, o livro que nós... Deixa eu ver, o livro que nós estamos lendo no Mundo Maior. Agora eu fiquei em dúvida. O Márcio, é o caso do Márcio. O Márcio é aquele bonitão que você já falou assim, aquele bonitão que chegou. É no Mundo Maior, né, Era o Mundo Maior, é. Pois é, nós vamos ler isso lá na frente. Exato. A menina está aqui reencarnada, não. A luta apenas está começando. É isso, o bonitão, é isso aí. Aí então, ela é olhou outro para o cara que não reencarna junto, imediatamente, correndo, não. Deus sabe o que faz, a justiça divina funciona de uma forma totalmente diferente do que nós imaginamos. Aí os acontecimentos que nós não temos ideia do conjunto, de novo a gente se perde. Aí não compreendemos o filho rebelde, o pai não sei o quê, a mãe não sei aonde. Não, eu gosto mais do meu primo que mora lá no Ceará do que da minha família aqui. Nós não compreendemos isso de... A reencarnação explica tudo isso. E mesmo nós que sabemos, temos dificuldade de né? Entender, assim, não é bem entender, aceitar, digamos isso, assim, né? Concordarmos com isso, é isso mesmo. Os nossos, não falo sentimentos, emoções falam mais forte para a gente aceitar as realidades, tá, das vidas. Alguém quer falar? Falou no máximo bonitão, fica todo mundo aqui assim, ó. Porque quando há afinidade entre as almas, pode cair no chão prato, olha só, se o outro jogar lá aquilo, a afinidade, e pode ser até um palito de fósforo, a casa vem abaixo. Mas quando é aquela, quando quebra o prato, tô nem aí. Aí você tem. Por que isso? Aquela família que vive toda, né, na paz, no amor, na tranquilidade. Parabéns, tem merecimento, tá, gente? Uma família dessa tem merecimento. Porque eu vi uma família lá em Minas que o pai e a mãe tinham 11, 12 filhos, e não é brincadeira, não, com licença da expressão, era 11, 12 capetinhos, tá? Eram meus vizinhos lá. E eram terríveis os moleques. Terríveis. Tá? Eu não sei de nada, porque eu era quietinho. Estou falando dos outros, tá? Não estou falando de mim. Tá? Um gostava muito do outro, e outro irmão tinha bronca de outro, era interessante que eu via lá. Tá? Eu não entendia, eu era moleque, não sabia sobre. Hoje, quando eu me lembro deles, eu penso, meu Deus do céu, né? Que coisa bonita. Olha só o que eu aprendi na infância sem saber que estava aprendendo. Mas a minha recordação daquilo, hoje eu lendo isso aqui, a doutrina espírita explica tudo. Legal, legal mesmo. Consuelo, ficou calada, Consuelo? Estou ouvindo. Eu queria te perguntar só uma coisa. Nós reencarnamos várias vezes. Reencarnamos. Porque, falando de filhos, né? Você estava falando, aí o Jorge falou assim, porque quando eles chegam em casa, a gente respira. E é mesmo. Né? Sai final de semana. Quando chega em casa, aí aquele assim, obrigada, Nossa Senhora. É a primeira coisa que eu penso. E quando minha mãe falava para mim, você vai ter filhos, você vai ver como eu fico preocupada. Porque eu falava para ela, mãe, vai dormir, mãe, tá tudo bem, eu tô com meus amigos, eu tô bem. Eu falava para ela, notícia ruim chega logo. Eu falava essas coisas todas para ela, né? E hoje em dia, eu sei o que ela passava, né? Eu estou passando exatamente o que ela passava. Não com a Carol é mais tranquila, o negócio é um menino que está com 20 anos. Aí eu fico pensando, se nós já reencarnamos, já fomos pais, já fomos filhos, já fomos pais, já fomos filhos, já fomos pais, já fomos... Né? Por que não carregamos isso e sabemos já que os pais sofrem, que eles fazem tudo pela gente, porque a gente já foi pai antes, né? E nasce como filho primeiro, né? Eu estou falando assim, antes do amadurecimento. Era para quando a gente fosse criança, né, entre aspas, soubesse das dificuldades de ser pai. A resposta está aí.
Você deu a resposta. Continua o teu raciocínio aí. Era para que a gente soubesse. Fala aí. Para eu saber, quando eu era nova, o que minha mãe passava, porque com certeza em outra encarnação eu já fui mãe antes. Por que eu não sabia disso quando eu era mais nova? Eu tenho que saber agora. Quer ouvir mesmo a realidade, que é todos nós somos espíritos rebeldes. Não gostamos de leis. Deu para entender? Nós temos a experiência, só que a gente não quer colocar em prática. O que é mais gostoso ser rebelde do que ser certinho. Você falou a resposta. Se eu já tenho a experiência, por que eu não... Olha só, Consuelo, eu também fiz muito isso, mas no fundo da minha cabeça tem aqui, caramba, eu devia ter avisado, ou então já está na hora de ouvir, mas aqui tá bom, vou ficar mais um pouco. Acho que nós temos por aí. Nós temos que reencarnar, trazendo coisas boas e trazendo coisas ruins também. Reencarnar dessa maneira, se nós já tínhamos esse conhecimento, por que não trazemos esse conhecimento hoje? Né? Isso aí seria uma coisa boa. Mas a coisa ruim é que a gente não pode, não precisa, não deve saber, que é para poder agir de outra maneira, compensando aquilo do passado. É isso aí. Tem que aceitar as coisas da reencarnação, as coisas boas e as coisas difíceis. Não tem jeito. Se fosse só para saber das coisas boas, eu não estava mais aqui, né? Já tinha... Se a gente soubesse disso tudo, a gente já estava em outra, né? Exatamente. Nesse mesmo capítulo. Será que o Chico daria algum problema? Lógico que a mãe dele desencarnou cedo e a outra, a segunda, também desencarnou logo. Mas será que se a mãe dele tivesse vivido 50 anos ao lado dele, será que o Chico tinha dado algum problema para a mãe? Mas, Afrânio, você compara a gente com o Chico, é outro patamar. Não, de qualquer maneira, é um espírito reencarnado. Tem Consuelo. Tem que comparar com ele, não pode comparar com meia dúzia que está na mídia aí, não, principalmente político. Já imaginou a gente se comparar com político? Comparar com político, eu acho que eu estou ganhando. Pelo menos eu espero, né? Nesse mesmo capítulo, depois, olha, já foi comentado, já foi estudado. Ó, tem o 1, 2, 3, 4, o 5º parágrafo e o 6º parágrafo, vem de encontro a isso que está comentando. Nesse mesmo capítulo, aqui não vai dar tempo, né? Dá 8h30. Não dá mais tempo. Bom, vamos acabar, Elisa. Só falta um pedacinho, acabar esse capítulo, já deu a hora já. Tá. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. A gente reencarna isso aí, viu? Meio de perturbação no meio dos outros. Vamos lá. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Aí. O assunto é bom, né? Uhum. Toda semana o assunto rende. Não, família é sempre um assunto polêmico. Porque cada um começa a pensar, na sua própria família, na sua própria história, na família que era criança, que cresceu, e na família que construiu depois. Próxima encarnação, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, eu vou viver sozinha para não ter preocupação só comigo. Tá. Eu só espero que você viva bem sozinha, se conseguir. Tem esse problema, né? A gente viver bem sozinha. Eu estava aqui, é uma pergunta que não quero que se cale. Você se sente espírito? Eu não me sinto espírito. Eu sou espírito, mas eu não me sinto. Estamos muito ainda presos, ligados.
Então, quando nós aportamos do outro lado da vida, né, pegando o gancho da Consuelo, mediante as reuniões, nós seremos encaminhados, vamos dizer assim, para uma ambiência tipo Centro dos Mensageiros. Aí nós vamos ouvir história de A, história de B, história de C, e começamos a refletir. Aí vem um benfeitor amigo. Ele vai dizer assim para a gente: e aí, fulano, o que você achou? Eu vou pedir para poder renascer no meio daquelas pessoas que muito me prejudicou, que eu não aceitei. É só assim que eu vou avançar. Eu ficarei muito agradecido. Aí começa tudo de novo. Aí começa tudo de novo. Eu estou falando aí isso está no livro Mensageiros. Não, legal. Aí a legal, gente nasce assim, a gente reencarna assim, vai para o espiritismo, aí começa a conhecer o espiritismo. Por que eu não nasci numa família espírita? Por que eu não nasci diferente? Não é? Essa história do Jorge Por isso é que eu melhor falei, começa tudo de novo. Exatamente. A história do Jorge é melhor de ser contada quando fala da mãe do André Luiz, que vai reencarnar para casar com aquele marido safado que tem 2 amantes que vai ser filhas deles. Isso que é legal. E elas vão ficar só agarradas no pai. Papai, a mãe, e essa mãe, vai, até aquele mé.